Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz de Jesus seja com vocês, amém? Nessa noite nós possamos verdadeiramente sair daqui diferente da forma que estamos. Hoje eu quero falar sobre os livros. Quanto aqui vocês gostam de ler livros? Muito bom, né? Eu me lembro que quando eu estava fazendo história, tinha que ler muitos livros. E ali, posteriormente, era livro, apostila, e a gente vai aprendendo muita coisa, descobrindo coisas que você não sabe ao longo do tempo e vai aprendendo. Mas hoje eu quero falar sobre os livros. Que tipo de livros que a Bíblia nos trata? Antes de começar, quero convidar você da forma que você está. Vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, obrigado ao Senhor pela oportunidade de vida que o Senhor nos dá nessa noite. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado a Deus pela nova semana que o Senhor nos concede. Continue abençoando a cada irmão e irmã, líder e líder dessa igreja aqui do Parque Aliança. Que a mesma continue sendo um canal de esperança, de bênção, para que as pessoas ao entrar aqui nesse templo sagrado possam olhar para Jesus e entender que cada um que aqui está essa noite precisa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, como eu preciso, que cada nós aqui estamos nos preparando para o reino celestial de Jesus. Dá uma porção do agrado do teu santo e bom Espírito. Fale a mente e o coração de cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Muito bem. É interessante que a tecnologia ela tem avançado muito ao longo do tempo e a gente pode observar que antigamente era armazenado as informações em um disquete quadrado, podemos dizer assim. Depois veio o CD, com o tempo DVD e pendrive, e assim hoje armazena em HD ou talvez na nuvem, no aparelho de celular, enfim, vários meios tecnológicos que podem armazenar assim milhões de informações. Mas há também um registro no céu, onde as pessoas estão ali conectadas por Deus e é registrada as ações das pessoas. Vejamos algumas imagens. Por que a importância de ler? Ler ela vai estimular o raciocínio, ativa o cérebro, aumenta a imaginação, melhora o vocabulário, desenvolve o pensamento crítico, combate o estresse, dá um gás motivacional, amplia a criatividade e estimula a capacidade de concentração e o leitor transforma a sua escrita. O bom é que ler e estudar, vamos aprendendo cada vez mais, além de cultura, idiomas e letras assim por diante. O que acontece quando a pessoa lê todos os dias? Ela vai estimular a sua criatividade, vai expandir o seu vocabulário, vai ajudar a diminuir o estresse e também a concentração da saúde mental. Hoje, por exemplo, a gente sabe que há muitas telas, né, são abertas e as telas têm prejudicado as pessoas. Aqui nós temos um grupo de jovens aqui que vai lembrar de quando nós pesquisávamos naquela coleção BAS, não é isso? Eram vários livros, ele pesquisava trabalho de escola e era muito interessante. Eu me lembro que quando a gente fazia um trabalho de geografia, ou que seja de história, ou que seja de ciência, ou de biologia, ou português ou matemática, eu lembro que a gente pegava ali uma folha de geomaço, ou quem sabe a folha do próprio sulfite, e então fazia aquela letra bem bonita, com cores diferentes, e ele entregava para a professora e ela ficava contente, e ali a caligrafia era bem assim legal. Eu não tenho uma boa caligrafia, mas eu sei que tem amigos e colegas que têm boa letra. Mas tipos de livros, que livros a gente costuma ver e costuma analisar? São vários livros que são apresentados: livro de história, matemática, livro de física, livro de química, livro de biologia, português, e vários livros que traz assim benefício para a língua, para o pensamento e para a vida cotidiana. Agora imagina a palavra de Deus sendo escrita para nós, ou ao mesmo tempo os livros conectados toda a vida da pessoa ali.
papiros, pergaminhos, assim por diante. Então, quando você lê a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, a gente sabe que ela levou um tempo para ser escrita. Deus usou diversas pessoas, vários meios. Mas, quem lembra desses livros aí? Os mais jovens, quem vai lembrar? Caminho Suave. Aqui você tem Cartilha, Sodré, Tabuada. Quantos aqui lembra Tabuada? De 1 a 9. Muito bom, significa que a gente está afiado, né? Para os mais jovens também é bom aprender a guardar. E lembra da época que a gente tinha gibi, não tinha celular, a gente lia gibi da Mônica, e era bem interessante, a gente ia ler. Aí você tem aqui a Tabuada, o Pequeno Príncipe, todos esses livros aqui, e na hora do recreio, era esse lanche aqui especial aqui, ó, essa bacia de biscoito e leite com Toddy, e ali era a festa da gente. Bom, e aí você vê que tem a Bíblia em várias versões. Não vou ler aqui as versões da Bíblia, só para vocês terem uma noção. Quem passou por esse momento aí? Curso de datilografia. Eu fiz esse curso aí. Quando eu fiz, achei o máximo, entendeu? Ah, coisa interessante. Tem no certificado até hoje, viu? Aí ficava lá escrevendo. Isso foi em 1992, 93, por aí. Eu tinha meus 13, 14 anos de idade e era interessante. Em 1998 lançou o curso de computação, que já foi um pouco mais avançado. Quem lembra do tempo disso aí? Ó? Radiola, tempo de fita, DVD, som 3 em 1, fita cassete. Todo período ao longo da nossa história para relembrar, armazenar informações, tá? Eu lembro quando a gente alugava filmes, né? Ia na locadora, e aí você tinha que rebobinar ela todinha, ficava 3 dias e na segunda-feira você levava. Se não rebobinasse, você pagava uma multa e entregava ali as fitas e depois, no final de semana, colocava novamente. Era armazenado em CD, né? Esse rádiozinho pequeno, e assim as informações eram armazenadas. Agora você também sabia que há uma forma de sistema de armazenar informações no céu? Abre sua Bíblia em Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. É um texto que você já conhece, mas aqui está registradas as ações de todas as pessoas. Hoje eu quero falar sobre os livros do céu. São 3 livros. É um assunto que quase não é falado. A gente apenas se fala muito em estudo bíblico, mas para nós como irmãos a gente precisa entender um pouco mais sobre esse contexto, o que é, e tirar lições para a nossa vida. Daniel capítulo 7, a partir do verso 9 e o verso 10, diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era um chamo de fogo, e as suas rodas eram um fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares estavam diante dele. Assentou o seu tribunal e se abriram os livros. Quem é o personagem central aqui que está falando? Deus e Jesus. Claro que Deus ali está ali, mas hoje quem está lá no santuário do céu como advogado é quem? Jesus. Em breve esse Jesus vai ser rei e vai ser juiz. Hoje Deus é o juiz supremo de toda a terra. Então ali Daniel teve visão e ele contemplou Jesus assentado ali à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, contemplando toda a nação nessa terra, e posteriormente ao redor dele milhares de anjos. Bom, estamos falando dos livros do juízo, livro da vida, livro de memória e o livro da morte, onde é registrado todas as ações de cada ser humano. Tudo que se faz, deixa de fazer, é registrado aqui, e um dia será aberto perante Deus, e cada ser humano será analisado e julgado por Deus. Muito bem, livro da vida. Gostaria que você abrisse na primeira passagem, a segunda passagem, que está em Apocalipse, capítulo 20, verso 11 e 12. Vamos entender aí sobre o livro da vida. Apocalipse, capítulo 20, versos 11 e 12. O versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12: vi também os mortos, grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono,
Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O primeiro livro é o livro da vida. O livro da vida é quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, e o nome da pessoa é escrito lá. Esse ato acontece após o batismo e a permanência da pessoa, ou seja, a perseverança até a volta de Jesus. Os demais textos aqui vem explicando Êxodo, Salmos, Daniel, Filipenses, Apocalipse, tanto 3, 5, 13, 8, 17, 8, 21, 27 e 22, 19. Você pode anotar, eu não vou ler esses textos aqui para a gente ganhar tempo, mas o texto principal é o capítulo 20 de Apocalipse, quando Deus deu a visão para João, ele contemplou o juízo final, após o milênio. Mas aqui está o livro da vida de todo aquele que aceita Jesus, seu nome é escrito aqui, então, tanto na igreja quanto no céu, o seu nome é escrito ali. Quando é que a pessoa então vai para o livro da vida, o nome dela? É na cerimônia batismal, porque ela está demonstrando publicamente que ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando é que o nome da pessoa pode ser riscado do livro da vida? Quando ela pecar contra Deus. Êxodo 32, 33, Deus falando para Moisés: riscarei do meu nome todo aquele que pecar contra mim, do meu livro. Obviamente, aquele que rejeitar Deus, é como se fosse assim, uma pessoa que ouve a voz do Espírito de Deus, mas ela não decide seguir a Deus. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Uma segunda blasfêmia, quando a pessoa vê um cristão passando por dificuldade e diz assim: mas você não serve a Deus, por que você está passando por essa dificuldade, por essa luta? Mas ambas as pessoas se arrependerem, há perdão. Se não arrepender, não há perdão. Então, nós não podemos resistir à voz do Espírito de Deus. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas por aí estão resistindo à voz de Deus? Eu andando pela cidade hoje, observando, a cidade está comemorando aniversário, e aí você vê muitas pessoas indo para as festas, ouvir música, passar tempo, alguma coisa que vai ali tentar preencher o vazio, mas amanhã vão estar com ressaca, dor de cabeça, e o vazio continuará em suas vidas. Por isso que nós, como povo de Deus, devemos levar essa mensagem para essas pessoas. Claro, nem todos vão querer ouvir, mas o nosso dever é levar, falar de Jesus, porque o foco de tudo é Jesus Cristo, não é ser humano, mas é Jesus. Então sim, a pessoa pode ser arriscada quando ela peca contra Deus. Muito bem, que pecado tão grave que Deus pode tirar o meu nome do livro, do seu livro? Aqui está a resposta. Aquele pecado acariciado, que eu não largo, pecado deliberado, pecado consciente permanente. Quando eu me afasto de Jesus, vou para o mundo de pecados, abandono totalmente a Deus, ou estudo da sua palavra, e nessa situação, o nome da pessoa, ou o meu nome é riscado no livro da vida. Há somente dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Mas a maioria das pessoas prefere o caminho largo, que é mais fácil. No sábado à noite, quando eu estava voltando de um estudo bíblico da região do sítio Maria Joana, uma senhora falou para mim assim: eu vou ser espírita, vou morrer espírita. Eu falei: olha, a senhora pode pensar dessa forma. Eu já vi diversas pessoas usando essa frase: nasci nessa religião, vou continuar nessa religião, mas Deus tem planos para a vida da senhora. Você fala: crê nisso? Aí eu creio sim, meu filho. Muito obrigado pelo livro. Meu livro pelo Poder da Esperança, eu vou ler esse livro com muito carinho. E ela foi embora, eu disse, e ela seguiu o caminho dela. Então, a pessoa sincera no vale da decisão, esperando apenas uma oportunidade minha ou sua, de entregar um livro, de entregar, quem sabe, um guia de estudo bíblico, um convite para ir à igreja. E Deus então irá capacitar, usar você, como tem usado para ajudar as pessoas a encontrar Jesus. Agora nós estamos no segundo livro, o livro de memória. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Malaquias, capítulo 3, verso 16. Malaquias, Velho Testamento, antes de Mateus, capítulo 3,
verso 16. Malaquias, capítulo 3, verso 16, diz assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para que o teme ao Senhor e para que se lembre do seu nome. Então, o que é registrado no livro de memórias? São boas ações. Tudo que a gente faz de bom é escrito ali. Toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de compaixão, todo ato de sacrifício, todo sofrimento suportado por amor a Deus, toda lágrima derramada, um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Tudo isso é registrado no livro de memórias, de boas ações. E ali nós temos um anjo de Deus, um anjo relator, que escreve com canetas de ouro tudo que a gente faz nos livros. Então, quando a gente olha para esse livro de memórias, lembre-se, por mais imperfeito que nós somos, Deus ama você, ama a mim e quer nos usar para abençoar alguma pessoa. Não se preocupe se você se sentir que é pecador, obviamente somos, mas lembre-se, Deus está ao seu lado. Ele quer usar você, quer usar a mim, para nós abençoar alguém. Seja com um aperto de mão, com um sorriso, com um abraço, ajudando com uma cesta básica, com dinheiro, com algum recurso, ou até mesmo você indicando um trabalho para a pessoa. Também você está abençoando a pessoa. Quem sabe você ajudando alguém a atravessar uma rua, uma senhora, uma pessoa cega, ou alguém que está com alguma sacola, você ajudar a levar dentro do ônibus, do metrô, do trem, não sei, mas coisas boas é registrado no livro de memórias. E aí, o último livro é o livro da morte, Jeremias capítulo 2. Eu vou ler Jeremias e outra pessoa lê para mim, por gentileza, Mateus capítulo 12. Eu vou ler aqui Jeremias 2, verso 22. E outra pessoa lê para mim em voz alta aí, Mateus 12, 36 e 37. Aqui em Jeremias 2, 22 fala assim: Pelo que ainda que te laves com salitre, amontoas potassa, continua a mácula de tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Alguém aqui já viu como que a soda cáustica ela traz um corrimento bem rápido das coisas? Quem já usou a soda cáustica para alguma coisa? Que é produto químico para limpar chão. Imagina aquilo sendo derramado no corpo. Será que vai tirar a impureza do pecado? O que vocês acham? Será que se pegar a pessoa e colocar a pessoa de molho com água e cloro e sabão em pó, vai sair o pecado? Não vai. A mancha vai continuar ali. Será que o leopardo pode mudar sua pele? Não pode. Então perceba que a mancha do pecado continuará sempre à nossa frente. A menos que eu e você vamos a Jesus, entendamos que somos pecadores, humilhamos perante a Cristo, confessamos os pecados, haja um verdadeiro arrependimento, mudança de vida, e então Jesus transforma cada um de nós. Próximo texto, escrevendo para mim, Mateus 12, 36 e 37. O que diz aí? Quem quer ler para nós em voz alta? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Percebe, igreja, que o livro da morte é registrado palavra frívola. O que seria uma palavra frívola? Pode ser um palavrão, uma palavra que você pode trazer como conotação de negatividade, ou seja, você praguejar sobre uma pessoa. Um exemplo: quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe? Pergunto para vocês que são mães, senhoras e senhoritas. Quando uma mãe rouba uma praga, pega ou não pega? O que vocês acham? Pega. Quando uma mãe fala assim para o filho ou para a filha: olha, essa moça, esse rapaz não vai dar certo, e a filha tema, o que acontece? Há o que? Há uma grande missão adiante. Então, agora tem uma terceira vertente da mãe que eu acho interessante, que a oração de uma mãe é respondida muito rápido, não é verdade? Não me pergunte como que eu não sei, mas Deus responde, porque a mãe, ela tem uma
atenção, um carinho especial, e Deus tem um carinho especial por você que é mãe, pelos filhos e pelas filhas. Por isso que você que tem a sua mãe hoje que está viva, respeite, obedeça e valorize. Eu não tenho mais a minha mãe hoje, já faleceu já faz mais de 20 anos. Então, quem tem mãe, obedeça, valorize, ame, cuide, respeite, porque isso é importante. Então, a oração de uma mãe é respondida. Por isso que nós devemos tomar cuidado com as palavras. Porque Tiago, capítulo 3 e 4, diz o quê? Que com a língua eu posso abençoar ou amaldiçoar. E de fato é isso. Quando a mãe abençoa o filho ou a filha, ele vai prosperar. Mas quando a mãe ou o pai falam palavras negativas para o filho ou para a filha, só vai declinar para baixo, não vai avançar. Então, devemos entender que toda palavra frívola, ato egoísta, dever não cumprido, pecado secreto, palavra má, toda ira, as más intenções, seremos julgados ou seremos então absolvidos por Deus. Pergunta para a igreja: quando é que é o tempo da graça, o tempo da salvação? É amanhã? É hoje. Por isso nós devemos cada dia pedir a Deus: Senhor, me ajude a policiar meu modo de falar, de olhar, de ouvir, de cheirar, de apalpar, de ver, de pensar, porque somente pelo Espírito de Deus é que conseguiremos essa jornada, nessa caminhada, entendendo de que nós temos um céu a conquistar, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça de quem? De Jesus Cristo. Portanto, hoje nós vemos um processo de comunhão, que é chamado de santificação, a comunhão diária com Deus, ou seja, a justificação pela fé, como é chamado. Então precisamos ter uma comunhão com Deus diária, isso que é santificação. Segundo passo, justificação, é a aceitação da justiça de Cristo na minha vida, porque a minha justiça é como um trago de imundícia, diz Isaías 64:6. Então nós não conseguimos ser salvos por nós próprios mesmo, precisamos da justiça de Cristo em nós, e nós conectados à fé em Jesus. E então a glorificação, que é o último passo, ele irá completar quando ele voltar. Mas enquanto você viver nessa terra, que seria santificação, justificação, nós vamos ter sempre dificuldade, mas conectado a Jesus, conectado ao Espírito Santo, conectado a Deus, ou seja, conectado ao céu, com os anjos de Deus ao nosso redor, nós venceremos cada dia uma batalha, porque Deus está ao nosso lado, porque é Ele que vai à frente para nos ajudar a vencer qualquer tendência mais pecaminosa. Se você se sente que é uma pessoa impaciente, uma pessoa de pavio curto, se você sente que tem algo que precisa ser mudado dentro de você, como eu preciso, busque Jesus. Lembra daquela música do Inário, Busca Jesus? Essa música, deixa eu ver aqui, que eu tenho na antiga aqui, ela do Inário antigo é 117, não vamos tocar não, só vou ler aqui a primeira letra, a primeira estrofe, que diz assim: se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador, a ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Todo mundo lembra desse hino, né? Se buscares conhecê-lo, ó sim amá-los também, manhã feliz despontará para ti no lar de além. A luz do que ele prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu, de Deus a doce paz. Jesus compreende a tua dor, e Ele sempre quer o teu bem-estar. Crê, pois, que junto ao Salvador, conforto hás de gozar. Esse hino cantado há muitos anos em nosso meio, e os irmãos aqui mais jovens vão conhecer e sabem disso. E de fato, quando a gente busca Jesus, a gente é liberto do mal, a gente continua a caminhada e o preparo para o reino celestial de Jesus. E assim a gente vai então entender de que somente aqueles que querem continuar no caminho largo é que vai ter o nome no livro da morte. Bom, e aqui vi grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O juízo final é chamado também de juízo do trono branco. Ou seja, hoje nós estamos vivendo um juízo pré-investigativo. O juízo investigativo, onde todo o ser humano na terra está sendo analisado por Deus.
Se Deus fosse fazer a balança hoje final, Ele sabe quem está salvo e quem não será mais salvo. Embora a porta da graça, que é Jesus, está aberta para mim e para você. Portanto, nós devemos buscá-lo. Pelo que seremos julgados, condenados sobre sua vida? Pelas palavras, homens da luta no dia a dia, seremos justificados pelas palavras ou absolvidos. Qual será o nome do juízo? Ou seja, Deus vai usar a sua santa lei. E o que mais me chama a atenção, que eu acho interessante, é que após o milênio, quando Jesus fizer aquele discurso demorado, vai abrir os livros e vai julgar cada um conforme as suas obras, porque a sentença já foi dada para os salvos. Então ocorre a segunda ressurreição, aí vem o julgamento dos ímpios, que vai ser um discurso demorado. Quando Jesus terminar, aí vai acontecer aquela cena mais impactante de toda a terra. Filipenses 2, 10 e 11. Todo joelho se dobrará o quê? Perante Jesus. Aí, naquele dia, os homens vão dobrar o joelho dela não como forma de reconhecimento de salvação, porque não tem como mais ser salvo, mas para entender que a justiça de Deus foi correta. E então eles se armam com os destroços da terra, vão marchar pela terra, e aí a cidade santa vai estar descendo do céu, com Jesus dentro, os salvos dentro. E ali, quando eles têm que fazer o último ataque, Deus manda fogo do céu, enxofre da terra e destrói todo o mal de uma vez por todas. Esse meio Jesus pisa no monte das oliveiras, fragmentos de um grande vale, para a descida da santa cidade. E ali começa a tão sonhada eternidade. Nunca mais dor, morte e pranto, porque tudo foi passado. Então vale a pena a gente continuar sendo fiel a Deus. Eu não sei qual a dificuldade que você tem passado, você não sabe, mas Deus conhece a cada um de nós. O que é feito com o nome das pessoas justas? Jesus confessará, Mateus 10, 32 e 33, será vestido com vestes brancas, e de maneira nenhuma riscaria seu nome do livro da vida, e eu confessarei diante de Deus e dos anjos. Agora, qual é a promessa de libertação para aqueles que estiverem no livro da vida? Diz aqui o texto: quem é santo, santifique; quem ainda é justo, continue na justiça até que eu venha. Eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Deus livrará o teu povo nos final dos tempos e dos todos que estiverem com o nome escrito no livro da vida. Daniel 12, verso 1. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a videira e nós somos os ramos. Diz João 15, verso 5, ou seja, 15 de 1 a 5, sem Jesus a gente não pode fazer nada. Agora, Deus não pode decidir por mim e por você. A decisão está em nossas mãos. Em querer entender de que Ele age conforme a decisão de cada um, mas Ele continua a amar a cada um de nós. Entenda de uma vez por todas: Deus ama você. Deus ama a mim. Nós somos pecadores e falhos. A gente gagueja, como eu acabei falando aqui na palavra, a gente é falho, ou a gente quer fazer a vontade de Deus, ou a gente não quer fazer, mas Deus ama cada um de nós. Ele está à porta do coração batendo, chamando: filho, venha fazer morada comigo, deixa eu entrar no seu coração. Ele venceu a morte, Ele morreu na cruz e venceu a morte. Ele está no santuário do céu, como intercessor, como advogado, mas breve Ele vai voltar. Essa cena nos faz lembrar que os anjos de Deus, nós temos dois anjos, o anjo protetor e o anjo relator. O protetor nos guarda até o último minuto de vida, e o relator escreve a nossa vida nos livros do céu, tanto o livro de memórias, livro da vida e livro da morte. E aí, em breve, nós encontraremos com Jesus no ar e viveremos para sempre com Ele. Amém. A gente sabe que esse mundo hoje está cada vez mais caótico. Esse mundo está cada vez mais difícil de viver. Hoje foi o primeiro dia da semana, já começou o segundo dia da semana já. E amanhã, pela manhã, a maioria vão embarcar talvez no trem, ônibus, ou carro ou moto, irá seguir o curso da vida dos seus trabalhos durante a semana. Vai ter alegria, vai ter estresse, vai ter pessoas, mas Deus fala o seguinte: filho, eu quero purificar você com o fogo do Espírito Santo. Eu quero que você tenha o nome escrito no livro da vida.
procedimento que cada um de nós pode levar para a salvação ou a perdição. Hoje, Jesus é o nosso advogado, mas breve ele vai ser juiz, não mais vai poder interceder. Hebreus capítulo 10, 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Lucas capítulo 10, 20 diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Apocalipse capítulo 21, 27 diz que as inscrições estão abertas para mim e para você, no livro mais importante que é o livro da vida. Nesse exato momento, Deus tem um anjo com a linda caneta de ouro para escrever o nome nosso no livro da vida. A pergunta é: você quer que ele escreva o seu nome lá, o meu nome lá? E aí, em breve vamos receber um abraço de Jesus. Aí vem a pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem receber um abraço do Senhor Jesus? Sabe, esse abraço de Jesus vai ser um abraço agradável, vai ser um abraço para a gente viver eternamente. Não mais vou ter que usar óculos, não mais a pele vai enrugar, não mais vamos perder cabelo. Eu estava começando a olhar aqui no meu olho, já estou começando a perder cabelo. Imagina aí então, você vai encolhendo o tamanho, sabia disso? A proporção infelizmente vai, porque vamos perdendo a vitalidade do corpo, a vida, e vamos viver eternamente com Deus. Eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 22, verso 17, a última citação dessa noite. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Diz o texto: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Nesse texto, a divindade está interessada na minha, na sua, na nossa salvação. Receba de graça a água da vida, que é Jesus. Caminhe com Jesus, viva com Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em 2011, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, o irmão Jonathan ficou afastado dos caminhos do Senhor 40 anos. E aí, ele ia na igreja central das Moreninhas, que é o bairro lá na região de Campo Grande, um bairro lá da cidade principal desse estado, que são divisórias de Cuiabá de um lado e Campo Grande do outro. O irmão Jonathan, ele chegava na igreja bêbado. E aí, pasme o que eu vou dizer para vocês. A liderança da igreja chegou para mim e falou assim: Daniel, você está perdendo tempo com esse homem. Esse homem chega bêbado aqui na igreja, ele não tem valor. Eu parei e pensei assim: se Jesus ama e esse irmão está dizendo isso, esses irmãos estão dizendo isso, ama ele, também me ama a mim. Se Deus me colocou ele para mim trabalhar com ele, eu vou trabalhar com ele. E durante 6 meses, igreja, ali visitando ele, orando com ele e abrindo a palavra de Deus com ele. Ele já sabia, ele cresceu no ambiente cristão, mas resolveu ficar 40 anos afastado dos caminhos do Senhor. E aí então ele foi gradativamente reduzindo o álcool, reduzindo a droga, reduzindo as coisas que ele fazia. Ele teve 11 mulheres nesse meio inteirinho. E aí, depois que ele começou a ficar mais lúcido, deixou a droga, deixou a bebida, ele tinha um acompanhamento do CAPS. Você sabe que o CAPS é o centro de apoio para quem tem problema de saúde química, problema de droga e álcool, outras coisas mais. Então ele deixou tudo isso. E aí na 15ª lição, aquele estudo bíblico, a Bíblia ensina antigo, 18 lições. Pô, Daniel, preencha minha ficha porque eu vou me batizar. E aí, a sua irmã estava do lado, deu um pulo, glória a Deus, aleluia. Até que enfim o Jonathan então agora está coberto de tudo. E no dia do seu batismo tinha 8 pessoas juntamente com ele. E o pastor Antônio Mário Jorge entrou no tanque, e eu tive que entrar para ajudar ele a fazer o batismo de uma senhora, que é a irmã Maria Celeste, que ela tinha problema de coluna, e ela foi orada no tanque batismal da coluna, nunca mais ela teve problema de coluna.
Não me perguntou, mas é um poder sobrenatural de Deus. Jonathan, ele foi rebatizado ali. 6 meses passaram. E ele falou: Daniel, aqui nós temos a minha esposa, Lucimara. Você faz o estudo bíblico com ela também, para ela batizar até o final do ano. Foram mais 6 meses. E quando foi em dezembro, ela batizou, eles casaram, eu fui para dentro dele de casamento. E aí, quando foi no ano passado, tive a infelicidade de receber a notícia que o irmão Jonathan veio a falecer. Mas aquele homem que não tinha valor para a sociedade, para a família, para ninguém, ganhou respeito. Foi ancião da igreja, começou a dar estudo bíblico, pregar, e através da sua influência, muitas pessoas voltaram para os braços de Deus. Porque o seu pai já era missionário, usava aquele tempo de lençol para pregar a palavra de Deus, com reto projetor, aquelas imagens sobre o Apocalipse, sobre Daniel, tudo aquilo ali. Então ele relembrou de tudo aquilo que o pai dele fazia, ele começou a fazer novamente também. E aí, no dia do seu velório, a sua irmã falou: Daniel, aqui está um recado que eu quero dar para você. Jonathan morreu, ele ficou em coma devido a diabetes, ficou em coma diversos dias, mas na sexta-feira ele ficou lúcido e falou para a esposa assim: fica tranquilo, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou descansar nos braços de Deus. E ali então morreu no sábado, foi enterrado no domingo. E aí um grupo de irmãos que estava lá, muitas pessoas, e aí me falaram o seguinte: o irmão que era ancião de outra igreja, eu agradeço a Deus e a esse irmão que está aqui no caixão, que através da sua influência, ele foi lá na minha casa, deu uma série de estudo bíblico, e hoje eu estou na igreja. Triste perder esse irmão, mas um dia vamos encontrar com ele na volta de Jesus. O irmão Jonathan, ele descansou. Estou dizendo isso para vocês, não porque para contar vantagem, nada disso, mas para dizer que esse foi um grande legado, um grande amigo entre tantas pessoas que ao longo do tempo de caminhada como obreiro bíblico há mais de 20 anos, isso me deixou marcado e isso me marca até hoje. De vez em quando encontro pessoas parecidas com ele por fora, pelas avenidas de São Paulo, pelos bairros fora, fico pensando: que saudade que esse irmão deixou. O irmão sistemático, bem sério, mas ele sorria na hora que ele queria sorrir. Mas uma pessoa super gente fina, uma pessoa amigável, agradável, mas faleceu aguardando a vinda de Jesus e deixou um legado para outras pessoas também. Tenho saudade dele, como tantos outros também, saudade da minha mãe que já faleceu, amigos já se foram, mas enfim, o que importa é que um dia nós encontraremos com o nosso ente querido. Hoje Jesus está dando uma oportunidade para mim e para você, para a gente ir a Ele, entender de que a porta da graça está aberta. Ele quer ser o Senhor, o Salvador nosso. Ele quer fazer morada em nossa vida, em nossa casa. Eu sei que cada um de vocês tem as suas batalhas no dia a dia. Eu sei que o irmão Carlos, Eric, o Paulo, a mim, todos os demais aqui, tá, o João, tem as suas lutas no seu dia a dia. Vocês são líderes aqui da igreja, mas vocês têm as suas lutas no seu dia a dia. Mas Deus está com vocês, está comigo. Nós não podemos perder a confiança em Deus. Aqui também está o Nicolas, também, a sua namorada, a sua família. Cada um de vocês tem as suas batalhas. Mas nós devemos caminhar com a Marinês, o Anderson, a Joyce, tantos outros, o Valério, o Edson, sua mãe. Cada um de nós que temos nossas batalhas. Mas não podemos perder a confiança em Deus. Porque esse Jesus, ele vai voltar. E ele irá então restabelecer um reino de paz, de justiça, e nunca mais haverá morte, sofrimento e dor. Então eu quero convidar a Joyce para cantar aqui a mensagem dessa noite. Enquanto ela canta, que nós possamos abrir nosso coração para Deus e entender de que nós temos um céu a ganhar. Nós vamos para casa daqui a pouco e que a gente possa continuar a nossa caminhada com Jesus, cada dia orando, estudando a Bíblia e nos preparando para a volta de Jesus. Esse é o meu desejo para você, meu irmão, minha irmã, para você do canal Voz Ativa também, que a graça de Deus alcance você neste momento. Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que
que sou, pois formaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar, mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração. Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterás. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Amém. Amém? Que verdadeiramente Jesus possa nos guiar, porque sem Jesus a gente não consegue avançar, mas com Jesus pode todas as coisas, nada nos separar do amor de Deus. Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua vida e a sua família. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, porque a tua misericórdia, a tua graça dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Quero abençoar cada irmão e irmã jovem dessa igreja, liderança, membros e convidados, Pai, que sinta abraçado por Jesus, que sinta a paz e o perdão de Jesus, que sinta a graça salvadora de Jesus, que sinta o poder de Cristo transformador e restaurador em suas vidas. Ó Deus, abençoa cada um aqui presente, cada família aqui representada, que nós saímos daqui
mudados, transformados pelo Teu poder, pela Tua graça. Que só nos concede o Espírito Santo do Senhor, dando a nós humildade, simplicidade e, acima de tudo, o desejo de continuar preparando a nós e preparando outras pessoas para a vida de Jesus. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz e o Teu perdão. Somente nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, e vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma noite feliz, uma semana abençoada. Que amanhã todos possam acordar com vida, com saúde. Tenham um bom café matinal ali. Que Deus abençoe vocês e uma ótima noite na graça e na paz de Jesus.